As palavras desta mensagem, desta manhã, são direcionadas a todos. Cônjuges, pais, mães, filhos, todos aqueles que prezam os momentos comuns para amarem e serem amados, a todos os crentes que consideram as suas vocações, que consideram as suas habilidades como parte comum do ato de amar, do ato de servir ao próximo, exatamente onde o próximo estiver e durante todos os dias das suas vidas. Talvez, se assim nós agimos descobrindo as oportunidades daquilo que é comum, se agimos com estima por aquilo que é conhecido, maravilhando-nos com o que é corriqueiro, seremos, afinal, pessoas que buscam encontrar uma maturidade espiritual para agir amando e servindo o próximo nos relacionamentos corriqueiros, no serviço cotidiano, na dedicação em obedecer a palavra de Deus em todos os momentos das nossas vidas. Se olharmos ao redor, veremos muito sofrimento acontecendo em nossas próprias casas, dentro da nossa família, dentro das nossas igrejas, e tudo isso acontece muitas vezes sem que seja percebido pelo outro. Muitas vezes nós agimos assim, nós somos assim, lentos para perceber a necessidade do irmão, da irmã, as necessidades da própria igreja. Nós acabamos não nos envolvendo, não estendendo a mão no momento necessário, somos algumas vezes rasos nos nossos relacionamentos, vivemos isolados, temos medo que as pessoas descubram quais são as nossas fraquezas, temos medo de nos envolvermos com as pessoas e talvez nos decepcionarmos, perdemos de vista que somos uma família, que somos o corpo de Cristo. Eu trabalhei por 9 anos no setor de recursos humanos. Em uma das empresas em que trabalhei, havia uma gestora que ela sempre dizia a seguinte frase: compartilhem o trabalho, a rotina, as dúvidas, o dia a dia de vocês. E isso fará de nós uma equipe e não somente uma organização. Se nós pensarmos no nosso contexto, nos ensinamentos da palavra de Deus, nós podemos dizer: compartilhem a vida, compartilhem o amor, e isso fará de nós o corpo de Cristo e não somente um ajuntamento de pessoas. A Bíblia está sempre nos ensinando, nos falando sobre os relacionamentos. Ela nos mostra a necessidade de comunhão e como nós podemos, e com isso nós podemos dizer que a síntese dos relacionamentos é doar-se uns aos outros. Nos versículos que nós acabamos de ler, encontramos lições, preceitos valiosíssimos. Primeiro, nos últimos versículos do capítulo 3, nos deparamos com preceitos muito importantes sobre os relacionamentos humanos. O mais interessante ali é que os exemplos citados nos versículos são sobre situações com as quais já nos deparamos, e se não ainda, com certeza nós iremos nos deparar em algum momento das nossas vidas. Situações comuns, mas que em muitas delas não agimos conforme nos orienta a palavra de Deus, estendendo a mão no momento certo, no momento de necessidade, buscando ser justo em todas as situações, se afastando dos maus caminhos. Nos versículos do capítulo 4, encontramos uma espécie de testamento que Davi deixou para Salomão e este entregou para Roboão. E quando lemos estes conselhos, entendemos que não há nenhuma fórmula complicada para se viver bem a vida. As palavras ligadas à sabedoria que encontramos no início do capítulo 4 são: adquire, guarda, retenha, não te apartes, ama, estima, inclina os teus ouvidos. Os conselhos nos são dados, basta nós amarmos, guardarmos, não nos afastarmos, apreciarmos cada um desses conselhos. Davi dedicou-se a instruir Salomão desde a sua infância.
A sabedoria que Salomão pediu a Deus foi fruto da instrução do seu pai desde a sua meninice. O legado que Salomão está entregando ali ao seu filho, ele havia então recebido do seu pai. Com isso nós aprendemos, entendemos que o aprendizado, ele é um processo contínuo. O aprendizado também, ele tem que ser passado de geração a geração. Os ensinamentos bíblicos são boa doutrina para todas as áreas da nossa vida. E se queremos ser corpo de Cristo, precisamos primeiramente nos doar e servirmos com amor uns aos outros. E este é o primeiro ponto. Amar é servir. Nas Escrituras, o povo de Deus é uma comunidade santa, uma comunidade vocacionada a servir. A igreja é composta por pessoas que são filhos da luz e por essa condição, por essa razão, andam na luz e mais ainda, amam a luz. Deus ele convoca o seu povo para amar e abençoar muitos e não para privilegiar somente alguns. No Novo Testamento isso fica evidente e mostra a existência de uma comunidade universal, uma comunidade que responde positivamente ao ato redentor do amor de Deus. O amor às pessoas é algo tão sublime que não permite sacrificar seres humanos em benefício de bens, em benefício de lucros ou de qualquer outra coisa. Quem ama serve, quem ama cuida. A comunidade do povo de Deus deve ser, então, a expressão desse mais sublime amor. E como, então, ela fará isto? Como ser uma expressão deste sublime amor? No Novo Testamento, a manifestação do amor acontece também na diaconia. E aqui eu não estou falando sobre a diaconia como um ministério em si, não estou querendo me referir a um grupo de pessoas, mas sim a algo mais amplo, algo que atinge toda a igreja. Há uma expressão do bispo anglicano Sebastião Soares que diz que a igreja de Jesus Cristo ou é diaconia ou não é igreja de Jesus Cristo. A figura do servo atribuída ao Messias faz mais sentido como diácono da humanidade, porque ali ele se mostrava servindo a humanidade. Pensando dessa maneira, nós vamos compreender a diaconia como missão essencial do povo de Deus, pois ela é serviço e, como sabemos, tudo na igreja é um serviço, deve ser um serviço. Diaconia da proclamação da palavra, diaconia da evangelização, diaconia social, diaconia da música, do louvor. De tudo isso, compreendemos que quanto mais devoção e busca a Deus, mais comprometidos estaremos com a vida e com o serviço ao próximo. Quanto mais serviço ao próximo, mais vida devocional teremos e compreensão do amor e da justiça de Deus. Quanto mais serviço ao próximo, mais perto dos passos de Jesus Cristo nós estaremos. Quanto maior a nossa capacidade de amar ao próximo, mais de Deus existe em cada um de nós. Irmãos, seguir as exortações, as orientações, os conselhos do livro de Provérbios nos faz amar e servir ao mundo. E este é o segundo ponto. Amar é servir ao mundo. Sendo o povo de Deus uma comunidade de amor, seria contraditório viver essa comunidade para dentro de si mesma e não para os de fora. A lógica de quem ama é viver para o bem do outro e não para somente o bem de si próprio. O amor, ele fortalece a comunhão interna do corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, ele libera a sua gente para praticar o serviço, para amar o próximo por meio de obras misericordiosas, por meio da justiça em favor dos outros, com o fim de revelar ao mundo a graça de Deus no seu tratamento com as pessoas. O amor, então, ele fortalece o corpo e prepara o corpo para servir. É o amor, irmãos, que nos inspira ao cuidado pelo próximo e a viver diligentemente em comunidade. Viver em amor é viver em diaconia, ou seja, viver em serviço e em missão,
o que nos salva da nossa própria desumanidade, do isolamento, da indiferença, da insensibilidade, nos salva também da ganância, do egoísmo, da acumulação. Quem assim vive em missão permanente, missão com vistas à busca de uma vida abundante e saudável para todos os homens e mulheres. E se assim nós vivermos, estaremos atentos para ver a necessidade do próximo, do nosso irmão, a necessidade do corpo de Cristo. Nós nos envolveremos, estenderemos a mão, teremos relacionamentos de verdade que serão promovidos pela comunhão com o corpo de Cristo. Para assim agirmos com todos e em todos os dias, nós precisamos sempre sermos totalmente governados pela sabedoria que vem de Deus. E este é o terceiro ponto. A observância dos preceitos de Deus produz vida e saúde. Isso nós lemos no capítulo 4, versículo 22. Ou seja, aqueles que buscam a sabedoria têm qualidade excelente de vida física e espiritual. Eles têm seus ouvidos, boca, pés, olhos e coração guiados pelos mandamentos de Deus, para assim todos serem luz no mundo e sal da terra. Como você e eu podemos ser governados pela sabedoria? A primeira coisa seria que a sabedoria trombeteie em nossos ouvidos. O versículo 20 do capítulo 4 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. É bem simples, como nós acabamos de ver. Deixe que a instrução do nosso Pai penetre em seus ouvidos. Abra os seus ouvidos de uma forma bem sincera para ouvir os conselhos que vêm do Senhor. O caminho da obediência, ele pode ser o mais estreito, pode ser o mais difícil, mas só ele o levará à bem-aventurança, à felicidade, ao céu. A segunda coisa, que a sabedoria proteja seus pés. O versículo 26 do capítulo 4 diz: Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos serão retos. Não ande por caminhos tortos. Não vá a nenhum lugar onde você não possa honrar ali o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é templo da habitação de Deus. Aonde você vai, você transporta a presença de Deus. Evite o caminho dos malfeitores, fuja da zona de perigo, busque a casa de Deus, tenha pressa em estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Que seja prazeroso e valioso para você estar na presença do Senhor. Em terceiro lugar, que a sabedoria proteja os seus lábios. O versículo 24 diz: Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Que a sua boca então seja instrumento de vida. Portanto, afaste da sua boca as palavras torpes, evite a maledicência, corra do juízo perigoso, juízo temerário. Tenha prazer em proferir palavras que produzam vida. Os seus lábios devem ser fonte de vida para aqueles que estão ao seu redor. Em quarto, para ser governado totalmente pela sabedoria, você deve deixar que ela proteja os seus olhos. Versículo 25 diz: Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luminoso. Todas as coisas são puras para os puros. Então não alimente os seus olhos com impurezas. Se for preciso, faça sim uma aliança com os seus olhos. Desvie dos seus olhos tudo aquilo que pode ser um tropeço para o seu coração. E em quinto e último lugar, que a sabedoria proteja o seu coração. O versículo 23 do capítulo 4 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Não basta ter uma boa aparência e um coração sujo.
Muitos nunca pegaram uma arma para ferir uma pessoa, mas muitos ferem o próximo com o ódio que tem dentro do seu coração. Com os nossos gestos, nós podemos sim enganar e impressionar homens, mulheres, mas Deus conhece, Deus vê o coração. Para que a sabedoria proteja o seu coração, ore então como Davi orou. Diga que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Concluindo, o verso 18 fala que a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cristo é o caminho, Ele é a luz. Os justos, eles são totalmente guiados pela palavra, que é luz para os nossos pés. Eles, os justos, são a luz e andam na luz do Senhor. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo, e o modo como Deus nos torna conforme a imagem de Cristo é enchendo-nos do seu Espírito. E se o Espírito Santo puder, então, entrar, habitar em mim, habitar em você, então eu e você seremos capazes de viver uma vida como a de Jesus Cristo, uma vida de serviço, de amor, de doação. E o nosso amor uns pelos outros será a nossa mais eloquente pregação aos olhos do mundo. Filhos e filhas, irmãos e irmãs, sigam os conselhos sábios do nosso Pai Celeste. Que Deus assim possa nos abençoar. Amém.